novamente, decorados na graça. Nós estamos aqui para encerrar Romanos capítulo 11. A gente pode ver aqui em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo vai esclarecer algumas coisas e vou tentar ser o mais breve possível para vocês entenderem. Romanos capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo vai explicar por que Deus ainda é a nação escolhida. Se você perceber, ele vai dizer que ele é da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então ele diz que Deus ainda tem um plano. Deus não rejeitou o povo de Israel, como está escrito no versículo 1. Então ele explica isso do versículo 1 ao versículo 4. Do versículo 5 ao versículo 7, ele vai falar que Deus escolheu um remanescente fiel do povo de Israel. O verdadeiro Israel de Deus, como eu expliquei no outro vídeo, é esse remanescente, esse resto que ele fala, segundo a eleição da graça, no versículo 5. Ele diz o seguinte, que Deus endureceu o coração do faraó, que Deus elegeu outros. Do versículo 8 ao versículo 10, ele vai explicar o seguinte: de que forma Deus endureceu o coração do povo de Israel? Da mesma forma que Deus endureceu o coração do faraó. Ou seja, o povo de Israel se entregou à incredulidade, rejeitou tantas vezes a Deus, que Deus os entregou, Deus deixou o povo de Israel continuar incrédulo, e o seu coração se tornou mais endurecido por conta disso. E Deus, no versículo 11, o apóstolo vai explicar que isso teve um benefício. O fato de o povo de Israel ter rejeitado e ter sido incrédulo ao plano de Deus, fez com que Jesus fosse morto, ressurreto, e o plano de Deus para toda a humanidade fosse propagado. Ele fala assim no versículo 11: digo, pois porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio salvação aos gentios. Ou seja, pela queda dos judeus, pela rejeição da nação de Israel, veio o evangelho aos gentios. Se você continuar, ele vai explicar acerca disso ainda. No versículo 15 ele fala que a rejeição de Israel é reconciliação com o mundo. Do versículo 17 ao 21, eu acho interessante que ele vai falar e vai dar uma analogia acerca de uma planta, vai falar sobre o zambujeiro, e vai falar que a gente somos galhos, ou seja, o povo gentil somos galhos, e que nós que somos galhos fomos enxertados na árvore. E ele diz no versículo 19 ao 21 que é para que a gente não deve se gloriar porque a gente foi enxertado na árvore, que é Cristo, claro, que a gente não deve se gloriar porque a gente foi enxertado, porque ele diz assim, porque se Deus não poupou os ramos natural, teme que não te poupe também a ti. Ou seja, se a gente endurecer o nosso coração e venha a se desviar da fé, Deus também não vai poupar a gente. Então a gente deve temer e deve reverenciar, porque a gente foi colocado pela graça, enxertado pela graça nisso. Versículo 22 ele diz assim: considerai a bondade e a severidade de Deus. Não considere somente o lado bonzinho de Deus, o amor. Deus é amor, mas também é justiça. No versículo 21 ele diz assim: e também se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Ou seja, se o povo de Israel não permanecer na incredulidade e depositar a fé em Cristo como Senhor e Salvador, como Messias, Deus pode enxertá-los ele de volta. Provando aqui também que não tem nada de predestinação individual. Se eles não permanecerem na sua incredulidade, Deus os voltará a enxertar. E o versículo 25 ao 26, ele diz assim, o 26, né? E assim todo Israel será salvo, Israel remanescente, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará Jacó das impiedades. E o versículo 32, para encerrar, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Ou seja, Deus permitiu que Israel desobedecesse para que com todas as nações, para com todos os gentios do mundo, Deus fosse usado em misericórdia. Então Deus permitiu que o coração de Israel se endurecesse para que o seu plano se estendesse e assim a gente fosse salvo. E o apóstolo Paulo encerra com o versículo 33 ao 38 dizendo: o belo hino de adoração, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são caminhos. Ou seja, não há como a gente conhecer a mente do Senhor e os seus planos soberanos para as nossas vidas. Realmente foi um plano muito soberano, Deus ter permitido que o Israel endurecesse o seu coração, continuasse incrédulo, para que Cristo estabelecesse o seu plano eterno para todas as nações. Amém? Espero que vocês tenham entendido.